Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa, nos acompanhando através das redes sociais. Que Deus possa alcançar. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 5. Ler do verso 30 até o 33. Atos, capítulo 5, 30 até o 33. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Vamos orar. Senhor, me ajude, ó Deus, a falar aquilo que está no teu coração, nada além. Me dê, ó Deus, o teu Espírito, uma porção para que eu possa, Deus, transmitir de forma correta e fiel a tua palavra. Que seja somente a ti aqui neste momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, comentamos sobre julgamento. Eles estavam diante de um julgamento. Eu não sei se aqui alguém já foi testemunha em algum julgamento. Mas é algo de muita responsabilidade, você estar como testemunha. E eu lembro que eu já fui chamado, e eu não sei se você já teve acontece muito na questão trabalhista também. Você está trabalhando num local, acontecem situações, sejam elas justas, injustas, enfim, mas acontecem situações e alguém precisa de uma testemunha. Já vieram me pedir. A pessoa ficava assustada porque pensava que ia falar, não vou, porque eu estava trabalhando lá. Eu falava, pode contar comigo. Até porque eu sei que testemunha não escolhe ser, ela é testemunha. Contar comigo para falar aquilo que aconteceu. Eu vou falar o que eu sei, né? Pode ser que eu não saiba tudo o que aconteceu, mas o que eu sei, eu vou falar, independente de eu estar trabalhando aqui, porque eu sou testemunha. Mas eu já precisei também. E sei como as pessoas se esquivam de ser testemunha. Eu lembro uma vez que, contra uma universidade que teve algum problema, e eu precisei entrar com uma ação judicial, e tinha uma pessoa para ser testemunha. Não, vou ser, ok. Quando chegou próximo ao dia da audiência, ele me liga dizendo que não poderia ir, porque estava com medo que ele tinha conseguido uma bolsa na universidade. A universidade deu uma bolsa para ele em uma semana. E ele, estou com medo de perder a bolsa. Ser testemunha é uma responsabilidade muito grande. E eu recordo que no dia lá do julgamento, da sentença, da audiência, o juiz, eu falei, olha, ele disse que não poderia vir e tal, porque ele está com uma bolsa, ficou com medo de perder. Falei exatamente aquilo que ele me contou. Eu até disse, não precisa de testemunha, eu tenho aqui os documentos e tal. Mas o juiz não gostou, ficou chateado. Ele disse assim, não, ele vai vir, porque testemunha não escolhe ser testemunha. Por isso que eu sei disso. Ele vai vir testemunhar. Então nós sabemos que testemunhar é algo muito sério. O nosso testemunho deve ser fiel. Nós sabemos que nesses julgamentos, nós lembrarmos um pouquinho do que aconteceu ali no período de Cristo, pagavam testemunhas falsas, só para você ver como que testemunha é uma coisa muito séria. Como que eu posso deixar de testemunhar algo que eu vi em detrimento de alguma coisa que eu possa perder e aquela pessoa vir a sofrer um dano? Imagine. Mas se você reparar, mesmo que talvez você tenha passado por isso, mesmo que você tenha medo de testemunhar, há uma briga dentro de você. Porque a nossa natureza, que ela não está totalmente anulada, os princípios, aquilo que nós teríamos como dons naturais de Deus, a graça comum a todos,
elas estão ainda, não foram totalmente cessadas em nós. E é um conflito. Por exemplo, você vê uma pessoa se afogando. Você quer arriscar a sua vida para salvar essa pessoa, ainda que você não saiba nadar. Você vai tentar fazer alguma coisa. Tem pessoas que até pulam na água, não deveriam, né? Deveriam tentar alguma estratégia. Tem casos que as pessoas aí morrem todo mundo, já aconteceu isso também. Mas a natureza não é você olhar, está morrendo, está acontecendo, e você deixa, porque por mais que você corra, por medo, que nós passamos por isso, todo mundo sente medo. E é muito importante nós confessarmos aquilo que nós temos medo. Não há problema nisso, porque Deus vai te fortalecer. Mas ainda que você rejeite aquilo ali por medo, dentro de você entrará um conflito. Por tudo aquilo que você deveria fazer e não fez. E ser testemunha de algo é algo grandioso. Então, mesmo contra a vontade, né, um juiz vai mandar dizer, olha, você não é testemunha porque você escolheu. Você é testemunha porque você viu algo. Porque você sabe de algo. Isso lhe foi outorgado. Foi dado a você. Você tem responsabilidades com aquilo que você vai fazer com o que lhe foi dado. Será que eu posso ficar inerte ou não? Nós falamos um pouco de uma frase no versículo 30, em que ele foi suspenso no madeiro. Diz isso, suspendendo no madeiro. Que faz referência, porque como assim? O que quer dizer isso? Por que eles estavam achando que Cristo era maldição? Porque em Deuteronômio, não precisa ler, fica a referência, no capítulo 21, no versículo 22 e 23, fala que seria amaldiçoado. Então ele recebeu o que ele merecia. Jesus recebeu o que ele merecia. A sentença que veio para ele era uma sentença legal, ele fez por merecer. Então, através das escrituras, aquilo que eu estou falando aqui, no caso ali, o Sinédrio e os representantes do Sinédrio que estavam julgando os discípulos de Cristo se eles estavam fazendo o que era correto ou não, eles estavam amparados, entre aspas, nas escrituras, podendo dizer, olha, vocês estão nos culpando, mas a maldição é dele. O próprio Deus o rejeitou, porque está escrito. Mas existe uma diferença muito grande em aquilo que sobrevém às nossas vidas quando nós merecemos ou quando, a diferença é quando tem algo que vem, que nos é imposto por alguma coisa, ou nós escolhemos. Às vezes você passa determinadas situações por escolhas, e eu não estou dizendo que são situações ruins, no sentido, situações em que você tenha errado. Escolhas, você escolheu passar por aquilo ali porque você precisava ser testemunha. Por exemplo, você às vezes, por testemunhar, a empresa vai lá e te demite. Aí você passa uma situação e você fez uma escolha. Eu não posso ficar calado diante de uma injustiça. Eu tenho que tomar partido. E você passa por aquilo ali por causa dessa escolha. É possível que isso aconteça. E podem usar as escrituras para dizer, você está sofrendo porque certamente você é um pecador. O que não é uma mentira, porque todos nós somos pecadores. A diferença de um cristão para quem está fora é que o nosso pecado, nós recebemos o preço que foi pago, que é Cristo Jesus. Essa é a única diferença. O que nos difere, não que nós somos melhores, mas que alguém melhor do que nós pagou o preço e nós recebemos e aceitamos essa oferta que é gratuita para as nossas vidas. Então eles estavam sendo acusados de... Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos estavam sendo acusados de terem matado Jesus e eles estavam atribuindo essa morte ao próprio Cristo. Ele fez por merecer, porque o próprio Deus o rejeitou. Mas pensem, eles tinham dureza no coração, e por maior que seja a dureza no coração, que nos leva a ter dificuldades em entender alguma coisa, ele sabe que o coração dele está duro. Eles sabiam que eles estavam mentindo.
e eles preferiram a mentira. É como uma testemunha falsa, que está sempre saindo, rejeitando. Ele sabe que ele tinha um dever e ele não fez, ele está fazendo diferente. E aqui eles sabiam disso e eles estavam se firmando na mentira. Eles rejeitaram a rocha que é Cristo e se firmaram nessa mentira. Agora vem uma pergunta que, isso aqui, pelo menos para mim, uma pergunta que veio dentro do meu coração. Se Cristo morreu e ele não merecia, por que Cristo morreu? Qual foi o motivo de Cristo morrer? Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Não foi uma morte em vão. E aí nós precisamos nos colocar numa posição, porque nós precisamos testemunhar Cristo. Por que compartilhar essa palavra? Por que convidar? Por que nós fazermos o nosso papel de levar esse evangelho para outras pessoas, de se empenhar? É um momento de todos nós estarmos empenhados em testemunhar o que Cristo fez. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os mestres da lei não estavam errados de forma total, porque de fato tinha uma referência, mas a interpretação estava errada. A referência era correta. A referência ao Antigo Testamento, e Deus permite que isso aconteça, mas a iluminação não. Porque eu posso ler um texto, mas não ser iluminado por ele. Eu não posso alterar o texto. Eu não posso inventar doutrinas. E cuidado, o livro de Atos, ele tem a história da igreja inicialmente, mas ele não é um livro doutrinário, é um livro histórico. Não se pendura a doutrina por algo que você viu. Você olhou ali e os discípulos falaram que aconteceu alguma coisa, e você diz, então tem que fazer desse jeito uma cura. Não, aquilo não é uma doutrina, é um acontecido. Um acontecido não é uma doutrina para a igreja. Senão nós começaremos a ter um monte de coisa. Por isso que vem as dificuldades, às vezes, de substituir esse evangelho por questões que são simplesmente delírios. Delírios que as pessoas trazem do Antigo Testamento para poder fazer no Novo Testamento. Entendam uma coisa, o que aconteceu não era errado no Antigo Testamento, mas era sombra. É como se você estivesse presenciando aqueles momentos ali, estivesse na sombra de alguém, como se alguém estivesse te abraçando pela sombra. O que você precisa fazer? Seguir a sombra, para saber quem é que projeta aquela sombra. Uma vez que você chegou naquele que projeta a sombra do Antigo Testamento, que é Cristo Jesus, fique nele. Entenderam isso? Cristo projeta o Antigo Testamento. A sombra está lá. Aqueles rituais, tudo que acontece. Agora que você se agarrou em Cristo, para que você vai querer um abraço da sombra? Qual é o abraço que você sente? Qual é o abraço que muda o seu ser? Você está presenciando o próprio Cristo. Então, o pensamento que esses líderes eclesiásticos da época tinham aqui nesse momento faz um certo sentido. A referência correta, mas a interpretação errada. Aproveito para dizer sobre interpretação. Algumas pessoas, quando entram em debates, quem me conhece sabe que eu entro em debate, que existem várias interpretações. Não existe. Existe a correta e as erradas. Nós podemos, às vezes, nos firmar nas erradas. Existem aplicações diferentes. Aplicações não muda a interpretação. A interpretação é uma só. Então, eles interpretaram errado ali, porque eles não interpretaram à luz da vida deles pessoal, porque eles poderiam olhar para a vida deles e saber, somos mentirosos.
Simplesmente se eles fizessem isso, eu sou mentiroso. Mas eu estou atribuindo esse versículo para ele para poder sustentar-me na mentira. Eu estou me sustentando na mentira. Então, por um lado, nós entendemos que ele era maldito. Mas por quê? Ele se fez, não é isso? Ele se tornou maldição. Em quê? Em nosso lugar. Então ele carregou os pecados. Isso eles não interpretaram. De fato, Cristo naquela morte carregou os pecados de toda a humanidade. Dos que, inclusive, os estavam acusando os apóstolos ali. Os apóstolos estavam sendo acusados por aqueles líderes. E esses pecados, essa maldição que aconteceu, não era de Cristo, era dos próprios acusadores. E não só dos acusadores, porque a abrangência desse evangelho, e é por isso que nós estamos aqui, é para todos, toda a humanidade, todos que se chegarem a Cristo. Mas eles não consideraram que quem merecia estar ali eram eles próprios que estavam julgando. Aquela morte, eles que mereciam, e eles não tiveram a condição de falar, essa morte é minha mesmo. Eu sou responsável por essa morte. E a morte de Cristo morrer, com isso nós entendemos que não foi um espetáculo. Não foi simplesmente para exibir piedade. Eu, quando iniciei no Evangelho, eu pensava que Cristo, eu via, não sei quem via assim, mas eu via Cristo como um pobre coitado, que morreu, sofreu, coitado, olha o que ele fez. Mas Cristo se entregou, ele se esvaziou, ele se entregou e deixou por algum tempo a morte o pegar. Porque se ele não deixasse, a morte não alcançaria Cristo. Mas ele permitiu. E para quê? Qual o motivo? Para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele estava resgatando a humanidade. Ele estava recuperando aqueles que são aflitos. E por isso é a necessidade de nós pregarmos esse evangelho. É um evangelho que reabilita o coração das pessoas, que oferece perdão gratuito para todo pecador. Todo pecador. Não só os que estão nos ouvindo em casa, não só os que estão aqui, não só aqueles que têm algum estudo, não para o pobre, não para o rico, para todos. Não faz acepção de pessoas. Deus não rejeita o rico, não rejeita o pobre, não rejeita aquele que tem instrução e o que não tem. Todos são chamados para esse banquete diante de Cristo. Esse foi o significado. Por isso, Deus fez essa entrega para a humanidade. Por isso, Cristo se fez maldição. Ele se torna maldição. Em quê? Em nosso lugar. Quando fala isso, o que estava falando também para eles ali, para os líderes? Cristo se fez maldição em seu lugar. Você que está me questionando, é verdade que essa morte era uma morte de maldição. Você não está errado com isso. Só que você precisa avançar. Você precisa entender, você precisa ser iluminado pelo que a palavra está dizendo. É maldição sim, isso é uma verdade, mas a maldição que ele está carregando é a sua. Ele está te libertando, ele está te dando uma oportunidade de você poder ter acesso ao Deus. Porque ele é o único caminho. Como não pregar? Como não ensinar essa palavra? Como não se esforçar para fazer aquilo que Deus nos ordena? E ele continua no próprio versículo 30, diz: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Ele se fez maldição. Em Atos 10, 39 e 40, eles falam que eles são essas testemunhas de tudo o que aconteceu. Eles viram o que aconteceu ali, eles foram testemunhas oculares, mas aí vem o efeito que Cristo tem sobre a morte. Que
Primeiramente diz, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro, ou se fez maldição. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Deus, porém, até aí, o ressuscitou no terceiro dia. Em Atos 13, 28 e 30, percebam que essa declaração se repete. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus reverteu esse julgamento. O julgamento do ser humano que foi contra Cristo foi revertido. Me explique uma coisa. Como que você vai recorrer após a morte? Comentei na parte da manhã. Se houver uma injustiça, se você tem uma sentença de morte, como que o Estado poderá reparar esse dano? Teria ele poder para poder dizer, vou levantar o seu parente do sepulcro, eu vou dar vida novamente, eu errei aqui. Agora, quando acontece, tentam dar dinheiro, quando não entra para a dívida ativa, o que é a dívida ativa? Quando esqueci o nome, é dívida ativa, mas é a dívida do Estado que só sai quando sobra dinheiro. Ou seja, não querem pagar. Quando pagam? Quando acontece de pagar. Mas ainda assim, eles não conseguem reverter aquela situação. Estava dizendo que o julgamento humano foi na última instância com Cristo, dizendo, eliminado, esse assunto está encerrado. Mas Cristo, ele não ficou no sepulcro. Quando foram buscá-lo, o sepulcro estava aberto. E a pergunta era, como que você procura entre os mortos aquele que vive? Aquele que está vivo, você está procurando alguém que... Mas ele não falou que ia viver? Alguém que está morto? Mas ele não falou que ressuscitaria? Ele não está morto, ele ressuscitou. A última instância, o julgamento supremo, disso que nós estamos sendo testemunhas, de que Deus, ainda que ele se tenha feito maldição por nós, pelos nossos pecados, essa morte foi revertida. Eles agiram contra Deus, mas Deus demonstra também para nós. E Cristo, vocês vendo essa intrepidez de Pedro, dos apóstolos pregando, está nos ensinando que aquilo que mais nós podemos temer, que é a morte, essa sentença final, não há derrota para o cristão. Isso é uma verdade. Quando eu falo não há derrota, não é que não haverá dificuldades. É porque nós não podemos ser destruídos. Aquele que tem poder sobre a morte nos dá essa garantia. Jesus rompe a morte e a maldição. Ele foi aprovado e dominou sobre todas as coisas. Cristo tem o domínio de todas as mazelas da humanidade. Ele é quem pode restaurar. Por isso nós devemos pregar. Por isso nós devemos ensinar, ter coragem, vencer o medo. Como vencer o medo? Se de fato eu estou com medo. Porque o medo às vezes paralisa você. Somente com a ajuda do Espírito Santo. Não há como nós sermos cristãos. Não existe cristianismo sem o Espírito Santo. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Mas a igreja, para você caminhar, não somos perfeitos, mas Cristo nos ajuda. O Espírito Santo te dá força, porque você pode ter medo de perder um emprego, você pode ter medo de perder a bolsa de uma faculdade, mas Cristo vence esse caráter e Ele consegue dar força em momentos em que nós estamos na maior escuridão ou no maior medo que nós possamos sentir, nós podemos contar com o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo.
Não existe uma maneira de eu batizar corretamente sem que eu ministre o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. E todos nós, como igreja, devemos entender isso. Não é algo que é dado para alguns, é para todo aquele que crê, é batizado no Espírito Santo de Deus. A sua conversão é uma ação do Espírito Santo de Deus. Não é uma segunda bênção. Não é algo extraordinário que vai acontecer depois. Por que não é? Porque a Bíblia não diz isso. É algo que está disponível. Seria uma mentira eu dizer que você depois precisa buscar e ter o Espírito Santo. Você precisa se encher do Espírito Santo. Que aí você se torna um crente espiritual. Você se encher do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Você orar, você buscar. Mas o Espírito Santo te acompanha desde o momento que você entendeu o chamado. E é Ele quem te ajuda a evangelizar, a pregar esse evangelho, a viver essa palavra. Repito novamente, não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe a possibilidade de eu entender a Bíblia, ser iluminado. Não existe revelação na Bíblia. Como assim? A Bíblia já é revelada. Eu, quando leio a Bíblia, eu sou iluminado. A lâmpada é a mesma. Ela é acesa para mim. Eu sou iluminado, baseado naquilo que eu estou lendo. Eu tenho o Evangelho. Eu tenho Cristo. E é isso que eu devo ensinar e pregar. Não existirá revelação nova. Já está fechado. Não pode acrescentar nenhum tio e nenhuma vírgula. Você só precisa deste Evangelho. Pedir a Deus, Senhor, pelo Espírito Santo, me ilumine para eu entender aquilo que está escrito e para eu poder viver, para que eu possa fazer conforme o Teu Espírito Santo. Mas revelações novas não existem. Revelações novas só tem um que dá, são anjos caídos. Só anjos caídos, só demônios que dão revelações novas. Existe somente uma palavra e é essa aqui. O que a Bíblia, o que ele rompeu? Ele rompe essa maldição. Então nós sabemos que ele levou de forma definitiva sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nós sabemos, conforme a Bíblia diz, que pelas suas feridas nós somos curados e nós fomos curados. Definitivamente. Definitivamente. Uma ação que já aconteceu. Algo que já veio na história. Alguém que a gente está pregando que está vivo, que ressuscitou, que caminha na igreja. Precisamos acreditar naquilo que a própria Bíblia diz. Cristo é este que caminha na igreja e vai orientando cada um, vai trazendo aquilo que você precisa, vai te fortalecendo. Quem é que não precisa ser fortalecido? E é com esta força que você poderá pregar o Evangelho, vencer o medo, para poder espalhar essas boas notícias. Não pode ficar somente com um pequeno grupo de pessoas. As atividades que Deus estiver colocando no seu coração, seja no data show, seja com um instrumento musical, faça, dizendo: eu estou ministrando para o Senhor. O que você fizer, arrumar a cadeira, qualquer área, faça pregando esse Evangelho, sabendo que você está ministrando diante do Senhor, que é uma verdade, porque Cristo passeia no meio da sua igreja e nós precisamos ter isso como uma verdade. Mas eu não estou sentindo Cristo passeando no meio da igreja. Às vezes você vai sentir, às vezes não. E se eu não sentir? A Bíblia diz que Ele está. Eu sei que Ele está. Por quê? Porque Ele disse. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não perceba, ainda que eu imagine que os dons cessaram, eu sei que ainda há cura nos dias atuais e eu preciso pregar e levar esse Evangelho. Eu preciso viver esse Evangelho.
Eu preciso pedir força para Deus, para eu me encher do Espírito Santo. E a sua casa pode ser cheia do Espírito Santo. Ninguém aqui depende de pastor. O pastor é uma função dada por Deus. Mas vocês podem entrar na presença de Deus. Vocês podem ser cheios e compartilhar com o seu dom. O dom que você tem é de Deus e é precioso. Faça da melhor maneira, dizendo: o Senhor está aqui passeando e eu estou fazendo porque eu estou adorando. É Cristo, é por Ele e é para Ele. Há um Deus que tudo vê. Ainda que nós venhamos a pensar que não tem mais jeito diante desse tribunal tenebroso, há um Deus que tudo pode, que tudo para Ele é possível. E Ele mostra isso na ressurreição de Cristo. A sentença que poderiam dizer: já era, acabou. Ele não era culpado, mas matei, não é assim? Já morreu? Não ficou assim. Não ficou na impossibilidade. Risquem essa palavra, não existe no vocabulário de Deus, porque para Deus tudo é possível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus, Ele mesmo diz isso. As dificuldades são nossas e Deus tem paciência com isso. Não só tem paciência, como te ajuda. Então entenda a ação do Espírito Santo na sua vida para te ajudar nessa caminhada. Receba o Espírito de Deus. Diga: Senhor, eu quero esse Espírito sobre a minha vida, eu quero me encher desse Espírito. Que Ele te dará. Porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. E quem que pede o Espírito Santo e vai receber alguma coisa diferente do que o próprio Espírito de Deus? Se você pedir, você se enche. Você consegue enfrentar a sua semana sabendo: eu tenho desafios, tenho medo. Às vezes eu não gosto de olhar nem mensagem no celular. Me atrapalha até para o culto. Mas o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele vai me ajudar. O Espírito de Deus não está sobre uma pessoa isolada, está sobre você. Você foi chamado para ter o Espírito de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Da mesma maneira que também ninguém é pior do que ninguém. Eu não sou melhor que você, mas também não sou pior do que você. Nós somos iguais. Temos o mesmo valor diante de Deus. O seu valor é único. Jesus morreu para te salvar. Não há limites para o poder de Deus. Não há dano que não possa ser mudado por esse evangelho. Você é chamado para pregar esse evangelho, para multiplicar essa palavra. Não há nenhum dano que possa dizer: olha, Deus ficou inoperante diante da morte, o que fazer? Aqueles que morreram serão ressuscitados no último dia. Através somente de uma palavra de Deus. Todas as pessoas que morreram em todas as épocas irão se levantar, se juntar e estar diante de Deus. Aqueles que entenderam terão as suas lágrimas enxugadas. Não haverá mais choro. Ainda que o seu coração esteja despedaçado, esse evangelho tem poder para curar. Ainda que você esteja em profunda depressão, ainda que tenha uma tristeza tomando conta de você, ainda que as portas estejam fechadas, que algo pareça impossível. Às vezes a gente está diante do mar e ele não se abre. Mas Deus consegue fazer você suportar essas tempestades. Você poderá atravessar sobre o mar e chegar em segurança do outro lado. Não há ninguém em todos os períodos da história que tenha sido perdido das mãos de Deus. Não existe uma vida que tenha se perdido. Todas estão contadas e todas estão guardadas e todas estão seguras. Por isso nós precisamos pregar esse evangelho. Ainda que todos estejam lutando contra Deus, ainda que muitos estejam tentando esconder os pecados, nós sabemos que Deus
exaltou a Cristo, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador. Ele estava dizendo, vocês estão dizendo que adoram a Deus, isso para os fariseus, saduceus, os líderes religiosos, e dizendo que ele o fez príncipe. Cristo recebeu todas as honras. O julgamento de vocês não foi só revertido, mas foi definitivamente revertido. Não há mais poder sobre a vida de Cristo. Não há mais poder sobre a nossa vida, porque é Cristo quem determina. Tudo aquilo que foi colocado no passado como sendo uma impossibilidade, Cristo revertendo, ele reverte definitivamente. Se nós pensarmos em Cristo, ele não pode mais ser preso. Ele passou por aquilo uma vez só. Ele não vai mais ser morto. Há essa segurança, porque ele já passou por isso. E agora ele está guardando a nossa vida, e o Evangelho é ser guardado por Cristo. Segurança para aquele que crê em Cristo Jesus. Não haverá mais resistência ou qualquer juiz que possa julgar Cristo. Cristo está elevado. E esse Cristo é quem é o dono da igreja. Esse Cristo é o dono desse Evangelho. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. É o poder de Deus contra aquilo que assola a humanidade. É o poder de Deus livrando e libertando para toda a eternidade. E você entende que em Cristo você pode confiar. Jesus está vivo, está ao lado de Deus. Jesus está aqui também. Por isso eu vou pregar, por isso eu vou ensinar, por isso eu vou fazer aquilo que está nas minhas mãos. Não abra mão daquilo que Deus coloca nas suas mãos. Esse convite, esse evangelho, essas pessoas, dobre os seus joelhos por pessoas, por vidas, para esse evangelho seja espalhado. E olha o que a Bíblia diz em relação a esse Salvador, porque nós podemos pensar, salvar a quem? Nós sabemos que é para a eternidade. Essas pessoas que estavam acusando Jesus e que mataram Jesus, no versículo 31, no final, diz assim, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. O foco dos discípulos não era o que eles fizeram. O foco não era, olha, vocês mataram Jesus. O foco não é esse. Isso era uma verdade. Mas é o que Cristo pode fazer na situação deles. Ainda vocês, ainda Israel, que fez isso tudo, Cristo oferece perdão e restauração. Perdão por tudo que foi feito. É uma oferta gratuita para as pessoas que crucificaram Jesus. Quem crucificou diretamente Jesus teve a oferta de perdão. E os discípulos não perderam tempo de pregar o evangelho. Eles estavam diante do sinédrio, aspirações de morte contra eles. Eles poderiam estar com medo. E eles falando, não falem desse nome. E eles estão pregando para eles. Mas não estão pregando com ódio deles. Está dizendo, vocês têm perdão nesse nome que nós estamos pregando. E vocês estão vendo o que Ele está fazendo através de nossas vidas. Aquele que não andava, anda. Aquele que era cego passou a ver. Pessoas com deficiência de nascença foram curados. Vocês estão vendo o poder de Cristo. Vocês estão vendo que Deus o exaltou e colocou sobre todo nome. Não há nenhum nome acima do nome de Cristo. Não há ninguém que nós possamos recorrer senão a Cristo. Então ele está dizendo, vocês podem receber, vocês que estão nos acusando, vocês que estão como juízes, vocês têm a oferta do Evangelho. E que oferta é essa? Jesus perdoa pecados. Não há pecado que Cristo não possa perdoar. Não há pecador que Cristo não possa restaurar. Se você está em casa, se nós estamos aqui, se nós estamos sendo chamados para pregar esse evangelho, Cristo te capacita,
É Cristo quem restaura a sua vida. Ah, mas eu sou só ouvinte. Não. Cristo quer mais de você. Cristo te vê como uma pessoa útil e com valor, ainda que a atividade possa parecer pequena. Não há nada pequeno para Deus quando você faz com todo o seu empenho, com toda a sua força, com todo o seu coração, crendo nessa palavra que Ele vive. E aí você vai dizer, nós somos testemunhas. Eu sou testemunha do que está acontecendo na minha casa e eu preciso contar e testemunhar para outras pessoas. Eu sou testemunha desse evangelho. Eu entendo as suas objeções, mas eu sou testemunha de Cristo. Cristo entrou na minha vida. O Espírito de Deus está sobre mim, está na minha casa, está na minha vida, está no meu lar, está me restaurando. O poder de Deus está sobre mim. Mas eles dizem uma coisa, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito de Deus está sobre aqueles que obedecem a Cristo. O que Cristo mandou você testemunhar? Testemunhe. O que Cristo mandou você fazer? Faça. O que Ele está pedindo para você? Faça o que Cristo te deu para fazer. Essas boas novas. Fale para as pessoas que há perdão. Não fique assim, mas não é justo. Essa pessoa é tão ruim. Eu sou tão bom, como é que pode? Receba o perdão de Deus. E dê de graça o perdão de Deus. Libere perdão para as pessoas. Diga, há perdão para aqueles que fazem o mal. Por mais terrível pecador. Se alguém está perto de você e precisa de perdão, libere esse perdão. Proclame esse perdão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Interceda por ela. Interceda por aqueles que estão ao redor. Porque o perdão de Deus é poderoso. O sangue de Cristo liberta de todo o pecado. De todo o pecado. É eficaz. Funciona. É verdadeiro. É a palavra de Deus. É possível uma pessoa ouvir o Evangelho também e responder negativamente. Eles ouviram e ficaram furiosos. Queriam matá-los. Hoje não vou entrar na participação omissa de Gamaliel, um discurso que eu vou dizer já para vocês de antemão, derrotado. Derrotado. Porque ele não assumiu posição. Ele não assumiu posição. Cristo nunca iria deixar a sua igreja acabar. E ele não deixou. A prova está em você. A prova está em mim. Quem seria eu para poder falar do amor de Deus? E eles decidem bater mais. Eles soltam através desse discurso falido de Gamaliel, mas eles decidem assim, vamos açoitá-los. Algumas pessoas com esses açoites até morriam, para vocês entenderem. Olha, Deus nos ouviu, nós estamos diante desse julgamento e fomos liberados. E aí você apanha mais. Você apanha, você é liberado e ainda, mais uma vez eles dizem, olha, não preguem esse nome, não pregue Jesus. E não façam mais essas coisas. Entendam uma coisa, não era só o ato de falar de Cristo. Estava envolvido ali o que eles queriam parar toda a obra. Estavam curando. Pessoas de nascença com doenças estavam curando. Eles estavam libertando. Pessoas saem das drogas. Pessoas saem da prostituição, de uma vida perdida, de mentira, famílias destruídas. Ele não era só parar de falar, era parem com essa obra. Está me incomodando. Está acabando com aquilo para o qual eu estou praticando, aquilo que está na minha vida, porque eles estavam com o coração endurecido. Essa obra não pode parar. Esse evangelho que você prega, que você vive,
que você compartilha com as pessoas, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para dar uma nova vida para aquele que estava destruído, perdido, aquele que estava desanimado, aquele que está cometido de doenças, aquele que está com sentença de morte. Não há ninguém que não possa usufruir da esperança que o Evangelho tem. Todos aqueles que recebem o Evangelho têm benefícios para a eternidade. Ainda que morra, será ressuscitado no último dia. E nesse dia, todas as coisas se farão novas. Esse é o Evangelho de Cristo. Não haverá mais lágrimas, porque o próprio Deus enxugará. Não haverá mais morte. Você é chamado para viver eternamente com Cristo. Chame outras pessoas para viver eternamente com Cristo. Continue pregando, continue falando, continue vencendo essa hipocrisia que tinha ali no Sinédrio, com esses líderes religiosos que sabiam que estavam errados, mas não queriam que outras pessoas fossem libertas. Eles tentaram falar: não fale mais desse nome, não façam mais essas ações, pare o coração voluntário, pare de atender as pessoas que são necessitadas, pare de tirar pessoas das drogas, do erro, do engano, pare de pregar, pare de ensinar, não fale mais, fica quieto. Às vezes nós temos que ficar quieto. Não estou dizendo que é sempre falar, esse falar engloba você estar firme ali, ainda sem palavras, ainda que seja de joelhos, ainda que seja intercedendo, mas você está ali firme. Você é chamado para não ter medo, não parar de falar deste nome, compartilhar, chamar, convidar. Continue pregando e convidando, e continue crendo que Cristo vive e Ele restaurou a sua vida, e Ele vai restaurar outras vidas através de você. O Espírito Santo te capacita para poder falar, para poder compartilhar. Ele te dá condições de fazer aquilo que você não consegue. É o Espírito Santo que faz, não é você. Cristo não chamou para você ser autossuficiente. Ele te chamou para você depender mesmo dEle, para você clamar a Ele, para você contar para Ele, ter conversa franca com Ele, falar: Espírito Santo, o meu coração está assim, o meu pensamento está desse jeito, Espírito Santo, me ajude. Às vezes eu ouço e parece que o Evangelho está tão distante, parece que eu não poderei alcançar. Lembre-se que não há limites para o poder e para o amor de Deus. Não há limites para aquilo que você pode fazer. Sonhe os sonhos de Deus. Quando eu falo isso, algumas pessoas: Deus não sonha. Mas é uma maneira de nós entendermos os projetos de Deus, a vontade de Deus. Sonhe os sonhos de Deus e viva, não abra mão. Fale assim: Senhor, eu sou teu, Senhor. Eu te glorifico aqui nessa manhã, nessa noite, Senhor. Eu te glorifico aqui, Senhor. Eu estou entregando mais uma vez a minha vida a Ti. Os meus caminhos são Teus, Senhor. Me use, ó Deus, para multiplicar, para pregar esse Evangelho, Senhor. Para trazer transformação, Senhor. Traz transformação dentro de mim, Senhor. Multiplica, ó Deus, o Teu Espírito dentro de mim. Venha transbordar, ó Deus. Me dar atitudes que Te louvem, que Te engrandecem, Senhor. Que faz com que o Senhor fique alegre, Deus. Que eu sei que eu estarei alegre, Senhor. A Bíblia diz que eles estavam alegres, mesmo depois de serem açoitados. Foi o Espírito Santo que deu essa alegria para eles, porque eles se acharam dignos de receber o mesmo castigo que Cristo recebeu. Porque eles estavam caminhando o mesmo caminho de Cristo. E eles foram açoitados e disseram: Senhor, eu não irei parar. E a igreja continuou. Eles pregaram em casa, eles multiplicaram, eles continuaram o caminho, eles insistiram, eles foram perseverantes. Deus te chama para perseverar.
Persevere, porque Deus é um Pai amoroso. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Entregamos, ó Deus, esses momentos a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja a Ti, Senhor. Nós Te honramos, nós Te glorificamos. Nós queremos, ó Deus, engrandecer a Ti. Nós queremos, ó Deus, viver e pregar esse Evangelho. Nos ajude, ó Deus, a espalhar essas boas notícias. A poder perder o medo, ó Deus. A poder avançar, Senhor, continuar. Que não tenham sentimentos no nosso coração que atrapalhem, Senhor. Cremos e confiamos em Ti, Senhor. Às vezes nós sentimos medo, Senhor, mas confiamos na Tua palavra, Deus, porque o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, Senhor. descarte durante o decorrer da nossa
Que possamos ser usados por Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, ser instrumentos Seus, resplandecendo a luz da Tua palavra. É isso que desejamos. Amém, igreja? Amém. Boa semana a todos.